Ainda nessa sequência, então, de acontecimentos voltando com a política, nós estamos aí procurando saber o que, na verdade, o Marcelinho é a maneira que nós estamos chamando assim, carinhosamente, o seu Marcelo Odebrecht das investigações que ele está sendo submetido agora. Não é isso, não? Bom, há várias versões. O nosso companheiro, o Luiz Fara Monteiro, o Lula, também está fazendo a apuração. Lula, o que é que você apurou aí para nós hoje? Conta aí, Lula. Boa noite. Olá, Heródoto. Boa noite. Não se fala em outra coisa aqui em Brasília. A delação de Marcelo Odebrecht ao ministro Herman Benjamin do Tribunal Superior Eleitoral, em que o empresário confirma um pagamento de 150 milhões de reais em doações à chapa Dilma Temer no ano de 2014. Ele diz, inclusive, que chegou a tratar diretamente do assunto com a ex-presidente Dilma Rousseff, o que ela nega, inclusive lembrando que o ministro Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, teria já negado esta acusação feita por Marcelo Odebrecht. O empresário confirma também o encontro com Michel Temer no Palácio do Jaburu e negou que o presidente tivesse tratado diretamente sobre valores. Seriam aqueles 10 milhões de reais doados pela Odebrecht ao PMDB. Segundo Marcelo Odebrecht, o valor, a quantia foi tratada diretamente com Eliseu Padilha, que hoje é o ministro licenciado da Casa Civil. Inclusive, o ex-assessor especial da Presidência da República e amigo de Michel Temer há mais de 40 anos, José Yunes, confirmou em depoimento ao Ministério Público que recebeu um envelope de Lúcio Funaro no escritório dele em São Paulo, o escritório dele, Yunes. Lúcio Funaro foi preso pela Lava Jato e é apontado como operador financeiro do ex-deputado Eduardo Cunha e do PMDB. A questão agora está nas mãos do ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral. É da responsabilidade dele a ação que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer por abuso de poder econômico. Não há previsão ainda de quando o ministro vai entregar o seu relatório, nem quando o tribunal irá julgar em definitivo esta ação. Heródoto. Obrigado. O coach já está aqui, você já viu o coach comentando o novo chanceler do Brasil? Coach, essa delação feita pelo Marcelo Odebrecht, quantas versões existem disso? Tantas versões quanto as pessoas que estavam na sala do depoimento. Quer dizer, todas as partes, como se diz na justiça, tinham seus advogados lá. E é evidente que não é que tem um monte de advogados lá, de todos os interessados. Quem é que vai guardar sigilo? A pergunta que eu queria começar falando é isso aí. Por que sigilo? Né? Se está vazando para todo lado. Quer dizer, tem a Lava Jato e agora tem o Vaza Lento. Né? Cada hora sai mais uma novidade desse depoimento. Para todos os lados. Hoje apareceram nomes novos, que não tinham aparecido ontem, do senador Aécio Neves, que teria pedido ao Odebrecht 15 milhões, do Eduardo Campos, que foi candidato a presidente, que morreu no acidente aéreo, e a Marina Silva. Né? Isso foram citações. Agora, uma coisa curiosa... Deixa eu perguntar uma coisa sobre isso. Quem é que disse que é o bobo da corte? Por que pois bobo é isso da que corte? eu ia falar. Eu ia falar exatamente sobre isso. Nós falamos na chamada, né? Às vezes a gente fala na chamada e esquece de repetir aqui. Isso é outra coisa que vazou do depoimento do Marcelinho, que você chama de Marcelinho, né? Ele falou que ele não era o dono do governo. Eu não vi ninguém falar que ele era dono do governo. Ele falou que não era. Ele era o bobo da corte, o otário do governo, né? Como se ele fosse obrigado a fazer aquelas coisas pelos malvados dos políticos. Aí eu queria lembrar que ele é denunciado em 17 países, né? Quer dizer, ele foi bobo da corte num monte de lugares, né? Não só aqui no Brasil. E se ele é o bobo, nós somos o quê? Nós somos otários. Os otários. Né? Porque somos nós que pagamos o imposto para eles superfaturarem as obras, pegar parte dessa grana e distribuir para os políticos. Não é isso? E ele disse que foi obrigado a fazer isso. Agora, acho que os bobos da corte vão entrar na justiça contra ele. Entendeu? Eles vão sentir ofendidos. Olha, isso aí hoje, né, que está vazando aí, um pouquinho de cada vez, é só um aperitivo do que vem por aí. Que é a mega delação da Odebrecht, com 77 delatores, né, que deve estar saindo nos próximos dias. Hoje, nós temos a informação de que o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, concluiu 30 inquéritos. Nós falamos disso terça-feira, né? Eles trabalharam durante o Carnaval. Aí a pergunta é, por que já não manda logo para o Supremo Tribunal Federal e quebra esse sigilo? É porque enquanto não resolver isso, o país não anda.
Está tudo parado esperando saber a dimensão dessa delação. Agora, quem vai sobrar? A Odebrecht só deu dinheiro para candidato a presidente ou ela deu dinheiro também a candidato, por exemplo, a governador de São Paulo? Não, para todo lado, né? De São Paulo, de Minas, de tudo quanto é lugar. E não só isso, uma das coisas do tal envelope, né, que você e o Nilano falaram aqui ontem, do José Yunes, aquela história misteriosa, escabrosa, né? E tal. Entre outras coisas, o Yunes falou que era para pagar 140 deputados, a bancada do Eduardo Cunha, para eleger o Eduardo Cunha presidente da Câmara. Quer dizer, nada disso que aconteceu nos últimos 2 anos no Brasil foi por acaso e tal. Sabe, isso foi tramado lá atrás na campanha eleitoral de 2014 com a participação da Odebrecht. Agora, continua uma parte dessa grana que colocaram no escritório do Yunes, também não era para a campanha do SCAF? Pois é, essa é outra coisa. O Paulo SCAF, presidente da Fiesp, a Federação das Indústrias de São Paulo, foi citado já várias vezes, né? E não é ouvido pela Lava Jato. Não sei por que eles não têm interesse por ele, né? De novo, ontem, com o Marcelo Odebrecht, falaram do nome dele que teria recebido 6 milhões. A maior parte da bolada do PMDB, que era de 11, né? E outra informação que saiu hoje é que isso seria para o Duda Mendonça, que fez a campanha, o marketing da campanha do Paulo SCAF em 2014. Né? Quer dizer, aos poucos a gente vai juntando as peças e fica sabendo de tudo. Agora, uma coisa que eu queria te perguntar: partido político pode receber dinheiro no exterior? Não, aí entra outro crime que é a lavagem de dinheiro e tal. Não, mas se ele receber do exterior, ele não perde o registro. Aí eu não sei. O que eu sei é o seguinte, eu desconfio que perde. É que já há meses atrás, né, o João deveria perder, desculpa. O João Santana, que fez o marketing das campanhas do PT, desde o Lula, as 2 campanhas da gente, foi acusado de receber dinheiro do Odebrecht no exterior, né, o pagamento da campanha do PT. A mesma coisa agora é acusado o Paulo SCAF de ter feito com o Duda Mendonça, também a Odebrecht pagando para o Duda. E depositava a grana lá fora. Como já não depositava aqui. Do João Santana, com certeza. Não, do Duda também. Parece que o Duda não pagaram tudo, ele foi lá cobrar. A gente fica sabendo das coisas aos poucos, né? Não acertaram toda a grana que tinha sido combinada. O que aconteceu com o Delúbio Soares? Heródoto, hoje... O Delúbio já não foi condenado no Mensalão? Já foi condenado no Mensalão, já cumpriu a pena, né? E agora foi condenado novamente numa outra operação, já mais ligada à Lava Jato, dessa empreiteira, eu esqueci o nome agora, Skin, como é uma coisa? Chaim, empreiteira Chaim, né? Negócio de plataformas para Petrobras, navio sonda e tal. O que eu acho curioso é que sempre nessa hora de muita confusão aparece alguém do PT sendo condenado, denunciado, virando réu. Tudo bem, o PT realmente fez um monte de coisa aí que tinha que ser investigado e denunciado. Mas cadê os outros? Você perguntou agora há pouco, o dinheiro ia só para a campanha presidencial ou para a campanha de governador? Ia para todas as campanhas. A grande bancada do Eduardo Cunha, né, que levou ao impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma, foi montada nessa época, em 2014, né? E até agora não tem um inquérito sequer instalado contra alguém do PSDB, por exemplo. Que está 20 anos. O PMDB tem. O PMDB tem. O Eduardo Cunha escapou lá em Minas? Até agora não foi preso, né? Porque ele estava sendo julgado no Supremo desde 1999, né? Foi embromando. Foi embromando. Aí renunciou ao cargo de senador, voltou para a primeira instância, parece que foi condenado, mas até hoje não foi preso, né? Eu não conheço nenhum inquérito contra ninguém do PSDB que está há 20 anos no poder em São Paulo e em Minas e teve 8 anos no poder no governo central, né? É estranho. Do PMDB, você tem preso o Eduardo Cunha. Então, são coisas assim meio simbólicas, né? Bom, vamos ver agora quando sair essa delação, né? Se o Supremo vai tocar para frente disso aí. Se isso vai realmente virar inquérito e se eles vão ser levados a julgamento. Que até hoje, só para lembrar de novo, nenhum político na Lava Jato foi levado a julgamento no Supremo. Nenhum. Nada. Uns 3 anos, estão completando 3 anos de Lava Jato. Aliás, eles nem foram indiciados ainda como réus. Não, são investigados. O único indiciado quem foi o Renan. Foi o Renan, mas num caso bem anterior, de 9 anos atrás, que não tem nada a ver com a Lava Jato. Isso é que não dá para entender. Eu acho que a lei deveria ser igual para todos.
Bom, vamos falar um pouquinho mais no intervalo? Tem mais coisa, hoje tem assunto que não acaba. Que não acaba mais? O que você quiser saber. O Odebrecht cita Caixa 2 de 9 milhões para Aécio e aliados. Isso aqui acabou de sair agora. É assinado pelo Walter Nunes, de São Paulo, e a Mônica Bergam. O ex-presidente da Odebrecht, o ex-presidente Benedito Júnior, também conhecido como BG. BG. Não é legal, BG? Às vezes as pessoas me chamam de HB, mas aqui é BG. Uma intimidade aí agora, é Marcelinho, BG. Ele disse no depoimento, foi agora também, hoje, que a empreiteira baiana doou 9 milhões em Caixa 2 para a campanha eleitoral a pedido de Aécio Neves. Portanto, isso aqui é pós daquilo que você comentou agora há pouco. Pois é, e aí a pergunta, o Aécio Neves não é a primeira vez que aparece o nome dele, ele já foi delatado N vezes nessa história toda. Até hoje ele não foi ouvido. Essa semana, Heródoto, por coincidência, o Rodrigo Janot pediu para o Supremo ouvir o Aécio Neves, no caso de Furnas. E sabe quem é o relator do caso? Adivinha. Seria o seu Gilmar Mendes? Gilmar Mendes. Você viu como acerta? Eu estou lendo o noticiário lá, eu leio o teu blog todo dia para me informar. E aí o que vai acontecer? É isso, quer dizer, aparecem os nomes, aparece a denúncia, mas não acontece nada. É uma frase do Luiz Fernando Veríssimo, fantástica, que saiu a semana passada na coluna dele, até escrevi a minha sobre isso. Hoje você pode escrever tudo, tem toda a liberdade, só que não adianta nada. Quer dizer, não anda, né? Não anda nada. Não anda. Parece que as coisas foram feitas para não andar. Para não andar. As leis foram feitas para não... Tem muitas coincidências. Acabei de dar um exemplo aí da lei. Uma coisinha simples, uma gorjeta. Você viu quanta lei tem lá? Eu vi. Quantos parágrafos, incisos, etc. E no fim isso aí vai terminar no Supremo, na briga aí do garçom com o dono do restaurante. É capaz o caso de vai terminar no Supremo. Aí pronto. Aí o que acontece? Um dos ministros pede vista. E aí continua a discussão. Mas foi um belo exemplo da burocracia que impera nesse país. Isso aí. Bom, Coutinho, temos um minutinho, tudo bem? Então eu queria te pedir para falar um negócio. Pode. Conta para todo mundo aqui o que você me falou lá na hora do lanche, que aconteceu na estação do metrô com você. Bom, aconteceu uma coisa extraordinária. Eu fui comprar o bilhetinho do metrô, tinha uma pessoa bastante humilde, era um morador de rua, estava vestido como morador de rua, estava com umas moedinhas. E aí ele queria me pedir umas moedinhas. E eu falei, não, moeda eu não vou dar. O senhor quer uma passagemzinha de metrô? Ele falou, quero. Aí eu dei a passagem, ele olhou para mim e falou assim, o senhor não é famoso? Eu falei, não sou. O senhor não faz lá o jornal da Record News? Eu falei, faz. Eu vejo o jornal, olha que legal. Fiquei extremamente... Essas coisas é que são gratificantes. Orgulhoso de ter encontrado uma pessoa assim e ter dito que vê o jornal aqui. Muito legal. Vale a pena o trabalho. E vale a pena, eu queria convidar todo mundo para ver no final a moda de viola, que a gente acabou de gravar e vai passar no final do jornal. Viola Baguá. Tchau, tchau. Até mais, Coutinho. Obrigado. Mais. Tchau. Bom, vamos então aqui a 30 segundos. Já a gente volta aqui com outras notícias. Até já.